Salmos 64, e aqui nós temos como nos defender das palavras malditas ou das maldições. Hoje em dia se fala demais a respeito dessa questão do poder das palavras, porque desde que o ser humano surge na face da terra, o grande diferencial dele são as palavras. Aliás, logo no Gênesis, outro dia uma pregadora fez uma colocação maravilhosa. Ela disse assim: enquanto o Espírito de Deus se movia sobre as águas, não acontecia muita coisa, mas quando Deus falou, haja luz, tudo aconteceu. Então, quando nós olhamos para o ser humano, nós entendemos como realmente as palavras benditas, ditas beneficamente, como as malditas, ditas para o mal, elas têm influência direta na nossa vida, E segundo alguns estudos mais modernos, nós temos visto aí alguns estudos muito interessantes que diz o seguinte, que inclusive o DNA do ser humano é influenciado pela palavra, Então as palavras têm um poder muito grande. Um outro cientista da área, ele fez uma experiência super interessante, Colocaram vinhos em garrafas diferentes e colocaram assim, o preço do vinho de R$5 para as pessoas experimentarem e um vinho de R$100. Curiosamente, olha o poder das palavras, curiosamente, as pessoas, todas elas, sem exceção, inclusive especialistas em vinho, disseram que o vinho de R$100 era muito melhor que o vinho de 5. Surpresa? O vinho era o mesmo. Ou seja, o nosso cérebro, as nossas emoções, a nossa mente é altamente influenciado pelo poder das palavras. E o Salmo 64, ele mostra como isso na vida do rei Davi era algo que ele tinha que combater constantemente. Muitas vezes a gente pensa que as grandes guerras de Davi eram as guerras na espada mesmo, ali lutando, guerreando, defendendo a vida ali, com lanças, flechas e espada, mas na verdade a grande guerra que Davi enfrentava era contra as palavras malditas, contra as maldições. E ele começa dizendo bem assim: ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades, preserve-me a vida do terror do inimigo. Aí você pensa assim, nossa, que terror é esse? Ele fala assim: esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Olha onde é que ele vai, olha a profundeza. Versículo 3: os quais afiam a língua como espada e apontam quais flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas e dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Ou seja, a batalha das palavras, como a gente às vezes permite, isso é um noticiário, isso é uma notícia de família, isso são pessoas que estão à nossa volta, isso às vezes acontece dentro da própria igreja, em que as pessoas deveriam só ouvir palavras benditas, ouvem palavras ditas para o mal. Então ele fala, como é que ele se defende disso? E no versículo 8 ele diz: mas Deus desfere contra eles uma seta, de súbito se acharão feridos. A confiança de Deus em Deus que Davi tinha, no sentido dele saber que Deus é verdadeiro, e que a mentira não pode prevalecer, e a gente sabe quem é o pai da mentira, Ele diz assim: de sartes serão levados a tropeçar, a própria língua se voltará contra eles, e todos os que veem meneiam a cabeça, e todos os homens temerão e anunciarão, falar, as obras de Deus, e entenderão o que ele faz. E ele então dá o grande segredo: o justo
se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Ele está nos dizendo o seguinte: ao invés de você se angustiar pelas palavras dos homens, por aquilo, que os homens dizem, eu gosto muito de uma expressão, que certa vez uma pessoa estava passando por uma doença, acho que me parece foi Dom Gossetti no livro O Poder das Palavras, as palavras têm poder. Então ele diz assim, que havia um diagnóstico sobre a esposa dele, e ele leu lá o diagnóstico, e todo mundo estava sentindo aquilo totalmente torturado, e ele então fala assim, não, mas espera aí, o que é que Deus diz? E ele começou a se firmar, algo de uma passagem que fala assim, que Deus é a minha saúde, Deus é a minha saúde, Deus é a minha saúde, Deus é a minha saúde. E a esposa dele se apropriou daquilo e o seu estado doentio foi mudado. Por quê? Porque o diagnóstico do homem é uma palavra, mas a palavra de Deus está acima. Então ele está dizendo para nós, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Como é que nós vamos confiar no Senhor? Na palavra do Senhor. O que é que o homem diz? O homem diz uma coisa, mas Deus diz o quê? Quando eu me apego, quando eu estou angustiado por algum problema, alguma dificuldade, eu sempre me apego a uma declaração divina. Por quê? Essa declaração divina é o que está valendo. É uma palavra bendita. Então, vença as maldições. As palavras mal ditas mal, para palavras ditas do bem, ou seja, a palavra do Todo-Poderoso. Ou seja, o justo se alegra no Senhor e nele confia. Tenha um dia abençoado, compartilha, até a próxima.